Você já parou para pensar de onde que vêm os parâmetros de incremento, intensidade máxima de corte, ciclo de corte, que são aplicados no manejo florestal? Bom, esses parâmetros eles não surgiram de uma única pesquisa, nem são resultados de uma única lei. Eles são resultado de um processo histórico de construção técnica e política do manejo florestal na Amazônia, principalmente ocorridos ali nas décadas de 80, 90 e 2000. O legal é que esses números eles não nasceram como verdades ecológicas universais na Amazônia, mas como parâmetros normativos padronizados para auxiliar no controle governamental, o controle estatal do manejo florestal sustentável. Tá, então vamos entender como é que isso se deu, É muito bacana. Bom, nas décadas de 70 e 80, a exploração florestal na Amazônia, ela era predominantemente seletiva, desordenada, sem planejamento silvicultural e baseada na chamada mineração florestal. A lógica era simples, se extraía o maior volume possível de espécies valiosas, mognos, cedros, ipês e tantas outras, sem a preocupação com o remanescente florestal, com a regeneração da floresta. E na época, praticamente não existia uma política nacional consolidada de manejo florestal em florestas tropicais. Nesse contexto, os principais problemas observados eram superexploração de espécies comerciais, redução drástica de estoque na floresta, aberturas excessivas de dossel florestal, danos severos à floresta remanescente e o abandono das áreas logo após as primeiras explorações. Isso daí gerou uma forte pressão internacional e científica para a criação e o estabelecimento de regras para nortear o manejo florestal. Foi nessa época simultânea ali que surgiram então empresas, instituições, como a Embrapa, o INPA, o IFT, e essa galera começou então a desenvolver estudos na área de dinâmica de florestas naturais na Amazônia. Então eles começaram a avaliar recrutamento, incremento, mortalidade, crescimento diamétrico dessas florestas. Eles começaram então a avaliar os impactos pós-colheita. Então, nessa época, começaram os primeiros estudos de longo prazo sobre manejo florestal, E eles tinham uma pergunta central: quanto que uma floresta consegue recuperar em termos de estoque após a exploração, E quanto tempo que isso leva para acontecer? O parâmetro 0,86 metros cúbicos por hectare ano, que quem é do manejo bem conhece, é justamente resultado dessa tentativa de se estimar a capacidade de recuperação da floresta em termos de volume após uma exploração. Esse valor de 0,86 metros cúbicos por hectare acabou sendo adotado como um valor conservador para manejo florestal na Amazônia. Mas tem um ponto importante aqui. Esse parâmetro ele não representa o crescimento total da floresta. Esse valor ele representa o crescimento do estoque comercial, ou seja, nós estamos levando em consideração aqui as espécies exploráveis. E esse parâmetro ele tem uma finalidade muito pontual, que é para fins regulatórios, Já os 30 metros cúbicos, que é ali a intensidade de corte máxima permitida pela nossa legislação, ela vem de uma combinação entre o incremento anual e o ciclo máximo de corte. Então, nós temos que se uma floresta se recupera 0,86 metros cúbicos por hectare ano, em cerca de 35 anos, essa floresta teria recuperado ali 30 metros cúbicos por hectare. E foi daí que surgiu a ideia de que seria sustentável retirar cerca de 30 metros cúbicos por hectare em um ciclo de corte de até 35 anos. Bom, então o que aconteceu, Entre os anos 90 e 2000, o Brasil começou a estruturar formalmente o manejo florestal sustentável na Amazônia. Então nós tivemos aí alguns marcos importantes. O fortalecimento do licenciamento ambiental, a criação do Plano de Manejo Florestal Sustentável como documento técnico, o avanço de técnicas, das chamadas técnicas de impacto reduzido, também a necessidade de padronização nacional. E foi aí nesse contexto, então, que esses números eles começaram a ser institucionalizados.
E essa consolidação definitiva ocorreu com a publicação da Resolução CONAMA 406, lá em 2009, que definiu oficialmente um incremento padrão de 0,86 metros cúbicos por hectare ano, ciclos de corte de 25 a 35 anos, intensidade máxima de exploração de até 30 metros cúbicos por hectare, diâmetro mínimo de corte de 50 centímetros e retenção mínima de árvores por espécie. E essa resolução, pessoal, se tornou a principal referência técnica do manejo madeireiro amazônico moderno. E aí, gostou de saber disso? Se sim, aproveita para curtir e compartilha com alguém que você sabe que também pode gostar.